Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu estou longe, né? Senti falta desse ambiente, senti falta desse tempo, mas agora estamos voltando. Nós também tivemos aí uma pausa, né, na escola um tempinho para o pessoal é, estudar, para dar uma olhada nos vídeos, e agora nós estamos voltando com um módulo que se chama Profetas e Profecias. Esse módulo é um combo, né? É um mix de alguns sermões que nós tivemos na igreja e que nós achamos interessante construir um módulo para ficar aqui para o nosso arquivo, certo? E por isso nós estamos então agora começando o módulo Profetas e Profecias. Eu estou aqui hoje para dizer a vocês, né, para passar para vocês quais são os tópicos que nós vamos estudar nesse período deste módulo, deste pequeno módulo, né? E se chama, o capítulo 1 vai se chamar Profetas do Antigo Testamento. Esse capítulo, ele é um pouquinho mais extenso, né? Porque nós temos, como vocês sabem, nós temos os profetas maiores, os profetas menores. Mesmo assim, ele será em 2 capítulos, tá? E será o mais longo do nosso módulo. O capítulo 2 vai tratar a respeito dos profetas do Novo Testamento. Haviam profetas no Novo Testamento? Como que a gente vê isto, né? E por último, nós vamos ver sobre a visão profética da igreja, para olhar para o nosso tempo, para os dias de hoje, para a contemporaneidade. Certo? Então, eu gostaria de apresentar para vocês apenas os tópicos nesta manhã, né, a respeito do nosso módulo e aquilo que nós vamos estudar neste período. Já vou pedindo a você que entre no grupo, né, que acesse o link. Se você está fora do WhatsApp, volte para o nosso WhatsApp, para que nós possamos então interagir e para que você também possa responder, né, as questões e assim a gente poder emitir o certificado no final do nosso módulo. Muito bem. Eu gostaria para aqueles que não me conhecem, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Rosana. Estou na Igreja Batista há 9 anos e nós trabalhamos com a área de ensino. É uma das áreas que mexe com o meu coração. Aqueles que me conhecem já sabem, né, que eu amo história, a história da igreja, a história do Antigo Testamento, né? E com isso, então, todas as vezes que eu venho trabalhar um tema bíblico ou um assunto ou um livro da Bíblia, como nós fizemos ano passado, nós fizemos o Antigo Testamento. Então, estou me apresentando para você aí, que está chegando, que não me conhece, e quando você estiver na igreja, aqueles que não vêm, vão me conhecer pela mídia, mas aqueles que vêm ao culto, conversa comigo, troca umas ideias, certo? Para que nós possamos crescer juntos no conhecimento na verdade de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, te agradecemos pelo estudo da tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, ela é eficaz. E nós estamos, ó Deus, cada dia aprendendo um pouquinho mais, pois queremos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que se interessam pelo tema, pelo assunto, para que nós possamos aprender da tua palavra e guardá-la, Senhor, em nosso coração, para que possamos, ó Pai, te conhecer cada dia mais. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O primeiro tópico que nós vamos ver no módulo dos profetas e profecias, ele se chama Os Profetas do Antigo Testamento. E o primeiro capítulo vai tratar a respeito das características dos profetas do Antigo Testamento. Nele, nós vamos poder ver quem eles são, nós vamos ver
que eles eram arautos notáveis, eram pessoas influentes, né? Apesar do profeta ter um ministério, né? Ter um chamado diferenciado, né? Nós vamos ver a grande influência que eles exerciam dentro da nação de Israel. Nós vamos ver as funções que um profeta desempenhava, né? E qual a relação entre o profeta e o sacerdote. Então, aí nós vamos ver o que eles são parecidos, aquilo que eles são diferentes e como que eles atuavam dentro da questão do profético, do culto, da religiosidade no Antigo Testamento. Vamos também ver as classes de profetas, certo? Que são duas e que são importantes, que são profetas da escrita e os profetas da fala, aqueles que são apenas orais. E nós temos um grande exemplo, como, por exemplo, o Elias, né? Que não teve nenhum livro escrito, mas que exerceu grande influência na época do seu chamado aí no Antigo Testamento, certo? Esse será o nosso primeiro capítulo e provavelmente ele vai ser dividido em dois, porque como vocês podem ver aí, são 5 questões que nós vamos abordar e elas são importantes e também são, como que eu posso dizer assim, grandes, né? São extensas para que a gente possa tratar, então, em um capítulo só. Desse modo, então, a característica do Antigo Testamento, nós vamos dividir ali pelo meio e a gente vai poder abordar estes temas que são bem relevantes para o nosso conhecimento. É importante também pensar que os profetas do Antigo Testamento, né, eles tinham uma importância muito grande. Nós vamos ver que o Antigo Testamento ele vai ter 17 livros que compõem, né, os profetas maiores, profetas menores. E com isso, nós vamos ver, então, esse tema, que é um tema bem relevante para a igreja, até porque até hoje nós, por exemplo, hoje nós estamos estudando na Escola El, o profeta Isaías, né, um profeta bem importante na sua época e também considerado o profeta messiânico, né, dado que vários capítulos do seu livro têm a ver com Jesus e também com o final dos tempos, né? Então, esse é apenas um livro e é um dos maiores livros, né, dos profetas e, como que eu posso dizer, tem uma importância muito grande para a igreja no dia de hoje e também para os finais dos tempos aí. A gente tem visto, né, por exemplo, Apocalipse, sobre o dia do Senhor. Então, algumas questões que Isaías aborda têm a ver com esse tempo. Temos também o profeta Daniel, né, o profeta um profeta que na época do seu ministério, ele profetizou ali para aquele tempo, mas que também isso se estende para todas as épocas mundiais, até o final dos tempos, até a vinda do Messias, certo? Muito bem. O nosso segundo capítulo, ele vai ser a respeito dos profetas do Novo Testamento, tá? Então, assim, esse capítulo ele vai abordar principalmente, né, aqueles profetas que são poucos e que estão ali nos primeiros livros. Nós vamos ver, por exemplo, João Batista, né, que é o Elias de Malaquias. E nós vamos abordar, então, a profecia do João Batista. Depois nós vamos ver Jesus como profeta, né? O exercício de profeta, nós vamos ver em algumas questões e que a própria Bíblia vai citar Jesus como profeta, além do que ele exerceu, né, os 5 ministérios. Nós vamos poder ver sobre isso. Também vamos ver a respeito dos profetas e mestres de Antioquia, sobre Ágabo, né? A última citação a respeito de profetas na Bíblia, e nós vamos ver então quem era este profeta, o que ele fez, qual a sua importância diante do Novo Testamento. Nós vamos olhar os dons ministeriais, né? Porque Jesus exerceu os dons ministeriais e o profeta é um dom ministerial, por isso nós vamos dar uma olhada neles, ver da sua importância.
certo? E no livro de Efésios, que nós vemos capítulo 4, versículo 11, vai falar a respeito desses pilares, né, da igreja. Depois nós vamos olhar os dons ministeriais de Efésios e vamos ver também a questão do dom de profetizar, qual é a sua diferença, a sua importância e como eles atuam, certo? Por último, nós vamos abordar a visão profética da igreja. Então, como a igreja trata com o profético nos dias atuais, né? Como que nós vemos isso no dia de hoje? Ainda existem profetas, eles estão aí, a igreja trabalha com os dons ministeriais, e é isso que nós vamos então poder dar uma olhada nesse assunto que é bem relevante, né? E o profeta dessa época, ele é igual àquele profeta que a gente via lá no Antigo Testamento, como que isso funciona. Então, todas essas questões nós vamos abordar nesse campo aqui da visão profética da igreja, certo? Nós sabemos que a igreja tem um propósito para estar na terra, e uma vez que os dons ministeriais estão aí, né, estão acontecendo, então a igreja tem uma grande importância nessa questão. E eu vou fazer um convite a você, né, que você traga suas dúvidas, jogue lá no nosso grupo do WhatsApp, porque nós podemos, então, vou selecionar um tempinho para o último capítulo, para aquelas perguntas e dúvidas que surgirem no decorrer do nosso módulo, certo? Então, se você é interessado nesse assunto, se existem questões relacionadas a esse tema, jogue lá no WhatsApp, porque o último capítulo, o último tempo que nós vamos ter aqui, juntos nós vamos poder, então, abordar a respeito disso. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês estejam ansiosos, né, para a volta da nossa escola EL. Eu sinto falta quando ela sai do ar, né? Na verdade, nós tivemos aí uma pausinha, um descanso, mas agora chega de descanso. Vamos trabalhar, vamos aprender, né? Porque nós precisamos crescer e crescer em conhecimento da verdade. Oséias, capítulo 6, versículo 13, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que nós conhecemos ao Senhor? Tendo intimidade com a sua palavra. Amém? Então, esta palavra lá do profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, lá no Antigo Testamento, escrita há mais ou menos 3.000 anos, 2.500 anos atrás, ela tem relevância para os nossos dias atuais, porque nós precisamos conhecer e considerar, né, o conhecer ao nosso Deus a cada dia, a ter intimidade com Ele, a pensar da forma como Ele pensa, e é isso que Ele deseja de nós. Bom, e vocês todos estão convidados, eu estou ansiosa para encontrar com vocês, e nós vamos então, na próxima quarta-feira, dar início ao capítulo dos profetas do Antigo Testamento. Eu espero vocês. Um beijo, Deus abençoe. Até mais.